há confusão entre as atribuições do controlador e do operador na Lei Geral de Proteção de Dados. Muitos profissionais, ao fazer um processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, confundem os papéis, as atribuições, as atividades que o controlador tem que fazer de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados e que o operador tem que fazer. Geralmente eles invertem, inclusive, as responsabilidades. E neste vídeo você vai aprender a responsabilidade ou o papel de cada um deles para você nunca mais errar. Nós temos 5 personagens na Lei Geral de Proteção de Dados. O primeiro é o titular, o mais importante. O segundo é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é aquela que vai fiscalizar, interpretar e regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados. Temos o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é o profissional responsável por cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados naquela empresa. Também temos o controlador e o operador, dos quais trataremos nesse vídeo de hoje. Mas antes de eu começar a falar, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal. E se este conteúdo fizer sentido para você, antes de ir embora, aperta o seu like. Muito bem, hoje nós vamos desmistificar ou tirar a dúvida, desduvidar, que não existe essa palavra, desduvidar quais os papéis, as atribuições e as atividades do controlador e do operador. E para a gente começar, nós vamos no que eu chamo do glossário da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o artigo 5º, que traz os conceitos ou a natureza jurídica de cada um dos termos que a Lei Geral de Proteção de Dados contém. Então vamos lá no artigo 5º, inciso 6, que diz quem é o controlador e quais são as suas atribuições. Vamos lá então? Controlador, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Então, ao controlador cabe todo tipo de decisão. O operador não decide nada e nós vamos tratar mais sobre isso. Quem é o controlador? É pessoa natural ou jurídica. Olha que legal. Silvia, calma. Pessoa natural também precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Precisa, inclusive eu fiz um vídeo só explicando sobre isso. Eu vou deixar o card aqui para não ficar perdendo tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu já falei mais de 10 minutos sobre isso em outro vídeo, vou deixar o card aqui. Muito bem. Além disso, nós temos a figura do operador. Quem é o operador? Inciso 7 do artigo 5º diz assim: operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento dos dados pessoais em nome do controlador. Ou seja, o operador, ele apenas realiza o tratamento dos dados pessoais que o controlador decidiu como será. Silvia, mas eu não tive essa interpretação. Então, calma que nós vamos chegar lá. Mas eu quero voltar um pouquinho na história do direito público e privado. Então, todas as empresas, sem exceção, precisam se adequar. Tanto empresas privadas quanto todos os órgãos públicos. Eu não canso de falar isso em todos os vídeos. Não existe nenhuma exceção. Todos, sem exceção, precisam se adequar. Silvia, mas e a igreja? Precisa se adequar, principalmente porque trata dados sensíveis. No vídeo que eu fiz ontem eu falei sobre isso. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Vou colocar o card aqui também. Dados sensíveis, sim, são dados de organização religiosa, filosófica ou política, ou dado referente à sua opção religiosa. São dados sensíveis, então a igreja com certeza. Silvia, eu trabalho numa ONG, não temos fins lucrativos. Também precisam se adequar. Lembra, não existe nenhuma exceção. Fechado? Muito bem. Silvia, tá, entendi, todo mundo tem que se adequar, tal, mas como que eu sei que o operador tem que respeitar ou tem que obedecer? A palavra é obedecer aquilo que o controlador determina? Tá lá no artigo 38, vamos ler? O artigo 39 diz assim, ó: o operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador. Isso significa que o operador não tem vontade própria.
ele não pode tratar o dado pessoal que ele recebe daquele controlador sem que ele cumpra o que o controlador determinou. Se o controlador determinou a finalidade A e esse operador faz a finalidade B, ele está cometendo uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas ao controlador não basta apenas tomar as decisões. No próprio artigo 39 diz assim: o controlador verificará a observância das próprias instruções e da norma sobre a matéria, ou seja, da própria LGPD. Então não basta apenas falar para o operador: olha, operador, cumpre aqui. O controlador também deve fiscalizar, aqui diz verificar se o operador está cumprindo aquelas instruções. Por quê? Porque ele vai responder solidariamente caso aquele operador não tenha cumprido as suas ordens. Por quê? Porque está escrito isso lá na parte de responsabilidade civil na LGPD. Também já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então preste muita atenção. O controlador determina como será feito o dado e o operador cumpre, ponto final. Além do controlador determinar como será, ele tem que verificar, ou seja, fiscalizar se aquele operador realmente está cumprindo as suas ordens. Mas não para por aí não. Nós temos o artigo 42, parágrafo 1º, inciso 1, que diz assim: o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador. Ou seja, desrespeitou o que o controlador determinou, você vai responder por perdas e danos, e a gente falou sobre responsabilidade civil em outro vídeo. Olha que interessante, muitas pessoas confundem e acham que o operador tem que escolher as finalidades. Olha, recebi um banco de dados do controlador e eu vou fazer aqui a minha política de privacidade e decidir como eu vou tratar esses dados. Não pode. Outro dia, inclusive, uma das minhas alunas me mandou uma política de privacidade para eu corrigir. Sim, os meus alunos têm essa facilidade. Todos os documentos que eles elaboram, eu corrijo. E aí ela me mandou uma política de privacidade para eu poder corrigir. E nessa política de privacidade era do operador, existia a decisão sobre o tratamento dos dados pessoais. E aí eu pensei assim, pelo que eu entendi aqui, essa empresa é operador. Aí eu questionei, falei: fulana, essa empresa, pelo que eu tô entendendo, ela é operadora? É, doutora. Eu falei: então como que você tá escolhendo as hipóteses de tratamento? Ela: nossa, eu confundi tudo. Exatamente. Muitos profissionais que fazem adequação esquecem que os operadores não tomam decisão sobre tratamento de dados pessoais, apenas obedecem aquilo que o controlador determinou. Você sabia disso? Você sabia que tinha tantos artigos na Lei Geral de Proteção de Dados tratando sobre isso? Se você não sabia, comenta aqui nos comentários que eu quero saber. E para você não perder nenhum conteúdo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, ativa o sininho das notificações e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.